Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu vou trazer o conteúdo de funções. Nós vamos começar com os conceitos básicos, fundamentais de funções, então nós vamos ver as relações, vamos ver lei de correspondência, domínio, contradomínio, imagem, tá bom? Pegue seu caderno, seu lápis, todo o seu material de matemática, seu livro para poder acompanhar e bons estudos. Bom, vamos lá meus amigos, então vamos entender o que significa cada coisa aí que a gente vai trabalhar nessa videoaula, sobre funções. Para falar de funções, primeiro a gente precisa deixar bem claro aqui algumas convenções. A primeira delas é que a gente vai estar falando de funções em conjuntos numéricos. E antes de definir o que é uma função, a gente precisa sacar, a gente precisa entender que esses conjuntos numéricos, pelo menos dois, eles precisam ter o que a gente chama de uma relação de dependência, ou seja, um tem que depender do outro. Mas como que é isso, Titio Trevas? O que você está falando? Vamos tentar entender. Vamos dizer que eu tenha dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E aí eu vou dizer o que significa cada conjunto. O conjunto A, ele vai representar os elementos que estão dentro do conjunto A, eles vão representar a quantidade de garrafa PET de 2 litros de refrigerante. Sei lá, eu estou no final de semana, na minha casa com os meus amigos, e aí descubro que quero molhar o bico de alguma forma e vou comprar algumas garrafas de refrigerante. Então eu vou colocar ali algumas opções. E o conjunto B, ele vai representar o total que eu vou pagar quando eu for comprar esse refrigerante. Então vê se você consegue admitir isso como uma possibilidade. Eu posso comprar um refrigerante, uma garrafa de refrigerante, posso comprar 2, posso comprar 3, posso comprar 4, ou posso comprar 5, posso comprar mais também. O que eu sei? Eu sei o preço do refrigerante. Eu sei o preço da garrafa de 2 litros de refrigerante. Eu sei que se eu escolher um, se eu for lá no mercadinho ou na barraquinha e comprar apenas uma garrafa, eu vou pagar por essa garrafa R$ 4,39, R$ 4,39. Eu acho que fica claro que se eu comprar duas, eu vou pagar o dobro. Ora, eu vou pagar R$ 8,78. E se eu comprar 3, eu vou pagar R$ 13,17. E se? Estão percebendo aí que eu estou usando e se eu comprar 4, eu vou pagar R$ 17,56. E se eu comprar 5, eu vou pagar R$ 21,95. Não sei se ficou claro para você, mas na minha cabeça isso é muito claro. Vê se você concorda comigo. O valor a ser pago depende do total de garrafas que eu vou comprar. Concorda comigo? Se eu comprar 2, eu pago tanto. Se eu comprar 4, eu pago tanto. Se eu comprar 10, eu vou pagar tanto. Então, o valor que eu vou pagar, ou seja, o resultado, esse valor que está aqui no conjunto B, ele depende exclusivamente com quem que ele está se relacionando aqui no conjunto A. Então, o B depende do A. Eu só posso colocar o valor aqui no B se eu souber qual é o valor que ele está se relacionando no A. Você percebe, então, que esses dois conjuntos eles possuem uma relação de dependência, está aqui, ó, relação de dependência entre eles? Mas vamos a um outro exemplo. Vamos lá, vamos a um outro exemplo. De novo, eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e eu vou dizer que o conjunto A é o total de receitas que devem ser feitas, e que o conjunto B é o total de farinha em gramas que eu vou usar. Titio Trevas, o que é isso? Está ficando muito louco, muito doido. Não, imagina só. Eu preciso fazer uma comida qualquer, uma sobremesa qualquer, sei lá, alguma coisa, um bolo. Vou chutar aqui, eu preciso fazer um bolo. Você concorda que uma coisa é separar os ingredientes para fazer um bolo? Uma outra coisa seria separar os ingredientes para fazer 2 bolos, né? Um bolo com 2 camadas, então eu preciso fazer 2 bolos. E se eu fizesse 3 bolos? E se eu trabalhasse numa padaria e fosse agora fazer 4 bolos? Você concorda que, dependendo da quantidade de receitas que eu vou fazer, eu preciso separar uma quantidade específica de farinha? Então, assim, se eu for fazer uma receita, ou 4, ou 10, ou 13, ou 19, eu vou ter, obviamente, não sei se é óbvio para você, mas eu estou usando óbvio apenas porque é óbvio para mim, e não quer dizer que eu estou considerando que é óbvio para você, mas se não for, deixa aí nos comentários que eu tiro qualquer dúvida. Dependendo da quantidade de receitas, é óbvio que eu vou usar uma quantidade diferente de farinha, ou pelo menos eu vou ter que retirar do meu estoque ou da minha despensa uma quantidade diferente de farinha. Se eu for fazer uma receita, eu vou usar 250 gramas de farinha. Lembrando aqui, ó,
que o total de farinha está em grama. Então eu vou usar 250 gramas de farinha de trigo para fazer uma receita. Mas, se eu fizer 4 bolos, eu já vou usar 4 vezes mais. Eu vou usar 1000 gramas, ou seja, 1 quilo. 1 quilo de farinha para fazer 4 receitas. E se eu for fazer 10 bolos, eu vou ter que usar 2.500 gramas. E 13, 3.250. E se eu for fazer 19 bolos, 4.750 gramas de farinha. Concorda comigo que o total de farinha que eu gasto depende da quantidade de receitas que eu estou fazendo? Né? Algumas pessoas brincam, a sua mãe preparou o almoço, domingão, para você, seu pai, né? Tá só a sua família reunida, seu irmão, e quando dá 12:10 chega uma galera. O que o pessoal costuma falar? Bota água no feijão, porque tem que aumentar a receita. Porque chegou mais gente, precisa aumentar. Então depende, uma coisa depende da outra. Nós temos então uma relação de dependência entre dois conjuntos. Para que a gente trabalhe com função, é fundamental que dois conjuntos tenham uma relação de dependência. Bom, se você compreendeu isso do jeito que eu acho que você já está preparado para compreender, eu acho que a partir de agora vai sair essa palavra aqui, né, essa frase aqui, um outro exemplo, e eu vou colocar ali, ó, dando nome aos bois. Bom, vamos dar nome aos bois. E o que é isso? Vamos começar a identificar as coisas que estão aparecendo aí na tela. A primeira coisa que a gente tem que observar bem é com relação a essas setinhas aqui. Olha só o destaque que eu vou dar. Percebe da onde é que ela está saindo e onde é que ela está chegando. Ela está saindo aqui do conjunto A e chegando aqui no conjunto B. E você pode observar que isso está acontecendo com todas. Não é só a primeira, não. Todas estão saindo do conjunto A e chegando no conjunto B. Eu poderia ter uma seta ao contrário? Também poderia. Então, essa observação ela é fundamental e importante. É saber de onde está partindo e aonde está chegando. Bom, eu sei que todos estão partindo aqui do A. Todos os elementos que estão no A são os elementos iniciais. E aí, de alguma forma, eu transformo o número 1 em número 250. Eu transformo o número 4 em número 1000. Bom, como a gente está observando que tudo está partindo, todas essas setas partem do conjunto A e vão para o conjunto B, a gente chama carinhosamente ou popularmente que o conjunto A, né, e agora vamos de fato começar a dar nome aos bois, né, então a gente estava fazendo apenas uma introdução, vamos de fato agora começar a dar nome aos bois. A gente chama carinhosamente que o conjunto A é o conjunto de partida. Ué, por que é o conjunto de partida? Porque essa relação parte do A e chega no B. Ora, se parte do A e ele é chamado de conjunto de partida e chega no B, o B vai ser chamado conjunto de chegada. Tá claro isso aí para vocês? Mas isso não é uma maneira técnica, matemática de se chamar o conjunto de partida, conjunto de chegada. Isso é apenas uma forma didática da gente passar para vocês como alunos. Tá legal? E esses conjuntos terão nomes bem específicos. A gente vai ver daqui a pouquinho esse nome. Mas até aí, tá legal? Eu vou ficar satisfeito se você compreender que o A é o conjunto de partidas e que o B é o conjunto de chegadas. Mas, tio Trevas, sempre o A vai ser o conjunto de partida e sempre o B vai ser o conjunto de chegada? Não. Eu disse que é importante verificar o sentido da seta, de onde está saindo e aonde está chegando. A seta é que vai indicar quem é o conjunto de partida e quem é o conjunto de chegada. Então, vamos lá. Vamos ver então, já que a gente entendeu uma relação de dependência entre dois conjuntos, vamos ver então quando é que uma relação ela vira de fato uma função. E aí vamos começar a entrar de verdade no conteúdo. Quando é que uma relação entre dois conjuntos ela pode ser chamada de função? Bom, para a gente chamar uma relação de função, a gente precisa seguir duas regras básicas. Ou melhor, deve existir nesta relação entre esses dois conjuntos duas regras básicas. Qual é a primeira regra? A primeira regra diz o seguinte: todos os elementos que estão no A, ou seja, no conjunto de partida, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, não fiquem presos à letra. Letra A e letra B, letra A, letra B. Ele sempre passou um exercício com a letra A e letra B, letra A e letra B. A explicação é sempre com a letra A e com a letra B. Não se fixem nessa questão das letras, pode ser qualquer letra. A setinha é que vai dar a orientação para a gente quem é o conjunto de partida e qual é o conjunto de chegada. Convencionou-se na explicação a gente passar para os alunos que o conjunto de partida é o A e o conjunto de chegada é o B. Tá legal? Usando as duas primeiras letras do nosso alfabeto. Apenas por convenção, para ficar tranquilo do professor explicar para o aluno. Mas pode ser qualquer letra do alfabeto e daqui a pouco vocês vão ver que eu vou colocar conjuntos aqui com outras letras.
Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, então todo elemento que está no conjunto de partida, no conjunto A, tem que ter um correspondente lá no B, tem que se relacionar. E preste atenção, hein? Todo elemento do conjunto de partida tem que se relacionar com o elemento do conjunto de chegada. Agora, o contrário não precisa ter. Todos os elementos do conjunto de chegada têm que se relacionar com os elementos do conjunto de partida? Não, isso não precisa. É só da onde está partindo. Do conjunto que está partindo, ninguém pode ficar sozinho. Ninguém pode ficar sozinho. Todo mundo tem que se relacionar com alguém lá no outro conjunto. E a segunda regra básica é: cada elemento do conjunto de partida, do conjunto A, corresponde a um único elemento do conjunto B. Ou seja, todo mundo tem que se relacionar, mas só pode se relacionar com apenas um. Só com apenas um. Por exemplo, eu não poderia ter uma garrafa de PET custando dois valores diferentes. Uma garrafa custa R$ 4,39 e se eu comprar uma garrafa, ela custa R$ 8,00. Ela não podia estar se relacionando com dois valores ao mesmo tempo. Tá claro isso? Tá bacana? Então vamos tentar entender isso através de exemplo. Olha só, eu tenho aqui o primeiro exemplo e eu já mudei as letras, hein? Então eu tenho um conjunto N e um conjunto O, que é para você tirar esse negócio da cabeça que só serve a letra A e a letra B. Então eu tenho ali o conjunto N, eu tenho os elementos 0, que está se relacionando com 0, o elemento 3, que se relaciona com 6, e o elemento menos 4, que se relaciona com menos 8. Então, está valendo essas duas regrinhas? Vamos ver a primeira. Todos os elementos de A possuem correspondente do B? Todos eles, o 0, 3 e o 4, têm um correspondente aqui no B? Opa, tem. Vamos ver a segunda regrinha. Cada elemento do A, que agora não é mais A, é o N, mas lembrando, esse A simboliza apenas o conjunto de partida e o B simboliza apenas o conjunto de chegada. Cada elemento do conjunto de partida corresponde a um único elemento no conjunto de chegada? Opa, o 0 só está com 1, que é o 0. O 3 só está com 1, que é o 6. E o 4 só está com 1, que é o menos 8. Menos 4, né? Perdão. O menos 4 só está com 1, que é o menos 8. Então, está valendo as duas regrinhas. Se está valendo as duas regrinhas, essa relação que existe entre o conjunto N e o O também é chamada de função. Vamos ver aqui um outro exemplo. Agora, de novo, A e B. Usando as letrinhas A e B, as letras convencionais. E, tio Trevas, aqui ó, já vejo logo aqui que no conjunto B tem o menos 8 sobrando. Opa, furou. Não furou nada. Sabe por quê? Todos os elementos do conjunto A, que é a partida, tem que se corresponder com B. Então vamos ver aqui, ó, 1, 2 e menos 2. Todos eles estão se correspondendo? Estão. A primeira regrinha está valendo. A segunda regrinha, cada elemento do A corresponde ao único elemento de B? Opa, peraí, aqui ó, tem 2 vindo para o 4. Mas peraí, vamos entender. O 1 se relaciona com quantos? Com apenas 1. O 2 se relaciona com quantos? Com apenas 1, que é o 4. E o menos 2 se relaciona com quantos? Apenas 1 também, que é o 4. Então, todo mundo se relaciona e cada um está se relacionando com apenas 1. Então, está valendo. E esse menos 8? Pode sobrar no conjunto de chegada? Pode sobrar. Não pode sobrar no conjunto de partida. No conjunto de partida não podia sobrar ninguém aqui, mas no conjunto de chegada pode sobrar, sem problema nenhum. Tá legal? Então, essa relação que existe entre o conjunto A e B também é chamada de função. Agora, nós temos aqui um terceiro exemplo, que aí você vai ver todo mundo se relacionando com 0. E aqui no conjunto de chegada, que é o conjunto R, eu tenho 16 e o menos 4 que não está se relacionando com ninguém. Ué, isso não é função? Claro que é, sabe por quê? Primeira regra, todo elemento se corresponde? O 0 se corresponde? Opa, com 0. O 8 se corresponde? Opa, com 0. E o menos 9 se corresponde? Opa, com 0. Então, todo mundo se corresponde. A primeira regra está valendo. E a segunda? Eles estão se correspondendo com apenas um único elemento? Tá, o 0 se corresponde com 0, o 8 com 0 e o menos 9 com 0. Todo mundo se correspondeu com apenas um elemento. Então, isso é uma função. No conjunto de partida, não pode sobrar. No conjunto de chegada, pode sobrar elementos que não se relacionam com ninguém. Tá bom? Tá claro? Bom, mas já que eu já te mostrei exemplos do que é função, vamos entender relações que quebram, que ferem pelo menos uma dessas duas regras que estão aí. E aí não transformam a relação em uma função. Então, vamos ver exemplo daquilo que não é função. É apenas uma relação. Então, aqui ó, tem um conjunto de N que vai para O. E por que eu estou afirmando que vai de N para O? Por causa das setinhas. Está me indicando que começa no N e vai para o O. Então, aqui eu tenho 0 se relacionando com 0. Mas tenho 0 se relacionando com 6. Opa! Então, um elemento do conjunto de partida está se relacionando com dois elementos do conjunto de chegada. Isso não pode acontecer. Isso está ferindo a segunda regrinha que cada elemento do conjunto de partida só pode se relacionar com um único elemento no conjunto de chegada. Então, isso aqui é um exemplo de que não é função. Todos eles se relacionam, mas o 0 aqui ó,
Tá muito saidinho, está se relacionando com 2 e com 2 não pode. Tá legal? Tá bacana? Aqui eu tenho uma relação de A para B. O 2 está se relacionando com 4, menos 2 com 4. Cada um está com 1. Opa, bacana. Não, não está bacana. Por quê? Porque o 1 não está se relacionando com ninguém. E isso não pode acontecer. No conjunto de partida não pode sobrar ninguém sem relacionamento. Todo mundo tem que ter o seu correspondente. E o 1 não tem. E isso então é um exemplo de não função. Apenas uma relação. E coloquei aqui um último, de P para R. Olha aqui, ó, o 0 está se relacionando com 0. Beleza. Perfeito. O 8 se relacionando com 0. Beleza. O 8 se relacionando com menos... Opa, aí deu problema. Porque um elemento está se relacionando com 2 ao mesmo tempo. Isso não pode de maneira nenhuma. Que nem no primeiro exemplo aqui, ó, o 0 estava com 0 e com 6. Não pode de maneira nenhuma. O menos 9 está se relacionando com 0. O menos 9 e o 0 está bacana. O 8 furou a segunda regra e torna isso apenas uma relação. E essa relação não pode ser considerada uma função. Acho que ficou claro para vocês. Ficou? De novo, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, manda uma mensagem pro Titio Trevas que eu respondo na boa. Tá bom, galera? O objetivo é ajudar vocês. Então agora vamos terminar de dar nome aos bois. Já que a gente começou a dar nome aos bois, vamos terminar e vamos parar de falar apenas de maneira didática para explicar a vocês conjunto de partida, conjunto de chegada. Vamos entender de fato e vamos dar o nome formal, o nome do rigor matemático, que o rigor matemático exige. Vamos lá, vamos entender o que é o domínio, o contradomínio, a imagem e a lei de correspondência. Já que eu preciso ter um correspondente em cada conjunto, o que é essa lei de correspondência? Vamos compreender isso. O que é o domínio? Domínio é um nome, eu coloquei ali nome matemático, né, porque isso é uma expressão que eu estou usando, isso você não encontra em nenhum livro, mas é um nome matemático, né, um nome formal que a gente dá para o conjunto de partida. O conjunto de partida não se chama conjunto de partida, ele se chama domínio. Domínio. E ele é representado pela letra D. E ele é formado pelos elementos que estão no primeiro conjunto. Então, nem sempre é a letra A, vai depender da setinha. Mas todo mundo que estiver no primeiro conjunto, ou seja, da onde está saindo a setinha, todos esses elementos fazem parte de um conjunto chamado conjunto domínio, representado pela letra D. Tá bom, então? Tá claro? Então, saímos da informalidade de chamar de conjunto de partida e agora a gente está na formalidade já chamando ele de conjunto domínio. Agora vamos ver o que é o contradomínio. De novo, nome matemático para o conjunto de chegada. Então, a partir de agora, eu vou parar de chamar de chegada e só vou chamar de contradomínio. Então, de onde eu saio é o domínio e aonde eu chego é o contradomínio. E ele é representado por CD. E ele é formado pelos elementos que estão no segundo conjunto. Então, quem estiver no segundo conjunto faz parte do conjunto chamado contradomínio. Aí nós temos um terceiro conceito que é chamado de imagem. E olha só que eu coloquei, e isso deve ser um pouco complicado de você entender agora, mas daqui a pouquinho, quando eu for para a prática, você vai compreender isso muito bem. Olha só, imagem. Conjunto formado pelos elementos do contradomínio. Então, olha só, são os elementos que estão no contradomínio que se relacionam com os elementos do domínio. Caraca, Titio Trevas, o que é isso? Tá ficando muito doido. Olha, lembra que eu falei que no domínio não pode faltar ninguém, todo mundo tem que se relacionar, mas que lá no conjunto de chegada, que a partir de agora eu vou chamar de contradomínio, pode sobrar gente? Se tiver no contradomínio alguém sobrando, não se relacionando com ninguém, ele faz parte apenas do contradomínio, mas não vai fazer parte da imagem. Porque para fazer parte da imagem tem que estar no contradomínio, mas tem que estar no contradomínio se relacionando com alguém do domínio. Se não estiver se relacionando com ninguém do domínio, ele não é imagem. Tá claro? Então a imagem é aquele número aonde eu chego. Lembra lá da garrafa PET? Uma garrafa PET chegava no 4,39. Então 4,39 é a imagem do 1. Uma receita eu usava 250 gramas de farinha. Então 250 é a imagem do 1. 10 receitas eu vou ter 2.500 gramas. 2.500 gramas é a imagem do 10. Então, a imagem é aquele elemento que está se relacionando. Se ele não estiver se relacionando com ninguém, ele faz parte do contradomínio, mas não faz parte da imagem. Daqui a pouquinho, no exemplo prático, você vai poder enxergar isso melhor. E está faltando o último conceito, que é a lei de correspondência, que é o nosso conteúdo, chamado função. A lei de correspondência é a função. Olha só como é que é a definição formal matemática para ela. Lei de correspondência, regra matemática, que define como cada elemento x de A. Então, olha só, como cada elemento x que está no domínio
Ih, Titio Treva, agora botou letra, complicou demais. O que é esse negócio de elemento X? Como eu tenho vários elementos dentro do domínio, voltando ao exemplo da garrafa PET, eu podia ter uma garrafa, 2, 3, 4, 5. A receita eu podia ter uma, podia ter 4, 10, 13, 19, se não me falha a memória. Então, como eu posso ter vários elementos, ao invés de ficar falando um por um, eu chamo ele de X. Um X representa qualquer número que está no conjunto de domínio. Então, é para qualquer elemento, ou seja, cada elemento, qualquer um que está no domínio, a lei de correspondência vai ser a regra que vai definir como cada elemento do conjunto de domínio se relaciona com apenas um elemento do conjunto contra domínio. E se eu estou chamando cada elemento do domínio de X, que é do conjunto de partida, eu vou chamar cada elemento do contradomínio, que é o conjunto de chegada, de Y. Então, X vai ser de onde eu saio, e se eu saio do X, eu chego no Y. O Y, então, vai ser a nossa imagem. Para quem já pôde ligar os pontinhos aí de um conceito com o outro, o X é o domínio e o Y é a imagem, que é o resultado aonde a gente chega. Então eu preciso dessa regra matemática, que é, na maioria das vezes, uma fórmula, a gente pode chamar de fórmula. A função nada mais é do que a fórmula que a gente vai usar para saber como é que faz a relação entre os elementos que estão no domínio e os elementos que estão na imagem. Então vamos entender tudo isso que eu estou falando. Né? Isso pode parecer confuso e agora vai clarear absurdamente. Agora você vai ter a visão, o olho de Tandera, a visão além do alcance. Vamos lá. Só vai entender isso quem curtiu o Thundercat aí no passado. Vamos lá. Eu tenho aqui o conjunto A e eu tenho os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses são os elementos X. Qualquer elemento aqui eu posso chamar de X. Por quê? Porque ele está no conjunto, no primeiro conjunto, no A. E tem o conjunto B, que é o 0, 1, 4, 8 e 16. E agora eu vou apresentar aqui uma nova escrita, que é isso aqui, ó, F dos pontos A, setinha B. O que é isso aqui? Isso é a notação da função. O que é a notação? É como se escreve uma função. Aqui pode parecer, pode não parecer, melhor dizendo, mas aqui tem muita coisa escrita. A primeira coisa delas que está escrita ali nessa notação é o F, que é o nome da função. Essa minha função, eu estou chamando ela de F. Ah, Titi, mas toda função se chama de F? Não, de novo, é apenas uma convenção matemática porque função começa com a letra F. Mas pode ser qualquer letra, F, G, P, M, N. O que importa, aquilo que vem antes de 2 pontos é o nome da função. Eu estou chamando essa função de função F. A segunda informação que tem ali é o conjunto de domínio, que é aquele que está antes da setinha. Ou seja, a setinha está indicando aqui ó, que vai partir do A e vai chegar no B. Se vai partir, o A é o meu domínio. Obviamente que você já entendeu, o B vai ser quem? O B vai ser o contradomínio. Porque o contradomínio é o conjunto de chegada. Então, só de eu escrever assim, F dos pontos A para B, uma função de A em B, eu já estou indicando o nome da função, quem é o domínio e quem é o contradomínio. Então, eu já sei que eu vou ter que partir de todo mundo que está no A e vou ter que chegar no B. Agora, de que maneira eu vou fazer isso? Bom, eu preciso te dar a regra, eu preciso te dar a lei de correspondência. E eu estou te dando a lei de correspondência. Ó. O Y, de novo, está relacionado com o B, com o contradomínio, no conjunto de chegada. E o X está relacionado aqui com o conjunto de domínio. Como é que eu relaciono um conjunto com o outro? Ó, o resultado Y vai ser quando eu pegar o elemento que está no A, o elemento X, e colocar elevado à quarta potência. Tá claro, então? Então eu tenho aqui que o y é igual a x elevado à quarta potência e isso vai ser a minha lei de correspondência. Bacana? Agora, como é que eu vou saber quem está se relacionando com quem? Simples, basta a gente fazer uma tabelinha. Então eu faço uma tabelinha assim, ó, vou colocar todos os elementos que estão no conjunto de domínio, que são x, está aqui ó, no primeiro conjunto, que é o A, e aqui eu vou fazer a minha continha, seguindo a minha fórmula, para descobrir onde é que ele chega. Então, só para afirmar, o x está relacionado com A, que é o domínio, e o y está relacionado com B. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou pegar cada elemento do conjunto A e colocar aqui. Vou pegar o primeiro, que é o menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, menos 2. Jogando na formulazinha, eu vou precisar pegar o menos 2 e colocar ao quadrado. E aí, você vai lembrar, você precisa lembrar da regra de potência. Número negativo elevado a expoente par. E aí, eu deixo com vocês agora a teoria que veio do Vaticano. Irmãos, atente para o detalhe, todo número negativo
elevado a expoente par fica positivo. Todo número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Lembram aí? Bacana? Então, tá claro que já que todo número negativo elevado a expoente par vai ficar positivo, o menos 2 elevado a 4 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai dar 16. Então, eu já sei que o menos 2 vai se relacionar com o 16, então eu faço lá minha setinha. Ó. O menos 2 está se relacionando com 16. Vou pegar o segundo valor, o menos 1, e vou aplicar aqui na minha fórmula. Então, vai ser menos 1 elevado à quarta potência. E isso vai dar 1. De novo, com a regrinha, número negativo elevado a expoente par vai ficar positivo. Então, eu já sei que quando eu partir do menos 1, eu vou chegar no 1. E vou repetir isso para todos os elementos. Vou pegar o 0. 0 à quarta potência é igual a 0. Então, 0 se relaciona com 0. Está aqui, ó. Vou pegar 1. 1 elevado à quarta potência é 1. Então, 1 está se relacionando com 1. E o 2? Bom, o 2 elevado à quarta potência é 16. Então, o 2 está se relacionando com 16. Então, aqui eu tenho todos os elementos do domínio se relacionando e todos eles se relacionam com apenas um elemento do domínio. Do contradomínio, perdão. Opa, mas aqui no contradomínio está sobrando 2. O 4 e o 8 não estão se relacionando com ninguém. Então, é agora que a gente vai entender. Porque agora a gente pode definir. Vamos definir quem? O primeiro conjunto de domínio. Conjunto de domínio é o conjunto formado por todos os elementos que estão no primeiro conjunto, que é o primeiro conjunto, conjunto A. Então, o domínio vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Fácil, fácil isso, né, não, galera? Depois, contradomínio. Quem é o contradomínio? É o conjunto de chegada, é o segundo conjunto. Todos os elementos que estão no segundo conjunto. Quem são? Todos. O 0, o 1, o 4, o 8 e o 16. Então tá aí. Todos os elementos que estão aqui no conjunto B fazem parte do contradomínio. Aí agora vem a imagem para você entender. Lembra da definição? Pertence ao conjunto imagem todos os elementos do contradomínio que se relacionam com os elementos do domínio. Quem são? O 0, o 1 e o 16. O 4 e o 8, que fazem parte aqui do contradomínio, como não se relaciona com ninguém do domínio, eles não fazem parte da imagem. Bacana? E por fim, a nossa fórmula é a nossa função. Então, nesta função y é igual a x elevado à quarta, o menos 2 se relaciona com 16, o 2 se relaciona com 16, e numa outra função, e numa outra fórmula. Numa outra fórmula, se eu tiver o 2, ele pode se relacionar com 500, pode se relacionar com 3.000. Nesta função, o 2 se relaciona com 16. Bacana, galera? Tá legal? Bom, galera, essa videoaula vai ficando por aqui. Se é a primeira vez que você está passando no canal, não se esqueça de se inscrever. Se você gostou, larga aquele joinha, isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo. E aí Titio Trevas vai ganhar cada vez mais inscritos no canal. E é isso que eu estou precisando, tá bom? Dá aquela força pro Titio Trevas se você gostou da aula. Um abraço, bons estudos, até a próxima.